passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus, Salmo de número 88, Salmo 88. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a Tua presença à minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Bem, nota-se aqui um quadro em que o salmista revela diante do Senhor, está muito atribulado, ele está com sua alma em pedaços. Porque ele começa clamando, ó Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, como quem diz, eu já faz muito tempo que eu venho clamando e o meu clamor não tem obtido resposta. E ele se sente aqui desfalecendo, talvez como muitos de nós, que em determinados momentos ou fases da nossa vida, em que são tantas as tribulações que a gente meio que vai esmorecendo. A resposta de Deus é como que Deus se calou, é como que Deus não nos ouve mais. A resposta de Deus, no nosso entendimento, ela tarda. E o salmista está vivendo exatamente uma situação como essa. Mas ele pede, chegue à Tua presença, minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Está atribulado, mas eu acho assim que é muito impressionante que no meio de toda essa tribulação nós o encontramos numa oração, se derramando na presença do Senhor. Irmão, esse é um tremendo exemplo para mim e para você, porque no mundo tereis aflições, a gente sabe disso, às vezes a gente esquece disso, e muitas vezes a aflição é tanta, a tribulação é tanta, que nós não temos forças nem para orar. Tem uma música de Sérgio Lopes que diz, sem força nem para orar. A gente não tem força nem para orar. E aqui o salmista, no verso 3, ele explica o que está havendo. Ele diz, a minha alma está farta de males. Ora, a alma dele está farta, já está cheia de tanta coisa ruim que está acontecendo na vida dele. A minha alma está farta de males. E a minha vida já se abeira da morte. Aqui é muito forte também, né? A vida já se abeira da morte, ele está sentindo assim, olha, meu tempo está se acabando aqui. Se o Senhor tardar mais para me socorrer, eu não estou sofrendo tanto que eu acho que eu vou morrer. E às vezes acontece isso com a gente mesmo. É verdade. Agora, acontecia, de primeiro isso comigo, mas acontecia fora de oração, porque eu nem me lembrava de buscar a Deus. Fazer era me maldizer. Será que você não faz o mesmo? Fica se maldizendo no meio da tribulação. Mas veja, o salmista, ele está em meio a uma oração.
e está contando para Deus o que é que está afligindo ele. A minha alma está cheia de males, está farta. Eu sinto que meus dias estão terminando. A minha vida já se abeira da morte. E ele usa aqui também uma ilustração interessante. Eu sou contado com os que baixam a cova. Ora, os que baixam a cova já estão mortos. Então ele diz que é contado com os mortos. Em tese, para os outros, talvez até ele já esteja morto. As pessoas olham para ele e acham que ele já está acabado. Irmão, quantas pessoas muitas vezes olham para nós e nos veem em meio a uma tribulação e diz: pronto, esse aí agora, esse aí acabou tudo, esse já está morto, esse já terminou. O homem nos olha, né? Mas ele não sabe o nosso coração. Talvez olhassem para o salmista e contassem ele já como morto. Esse aqui já é carta fora do baralho, esse aqui não vai nos perturbar mais. Mas não sabiam que no coração dele havia um clamor a Deus. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Os outros olhavam e achavam que ele estava acabado. Os outros olhavam e contavam ele entre os mortos. Mas ele falava com Deus e Deus olhava para ele e dizia: não, teu tempo ainda não acabou. É isso que Deus está querendo que eu diga para você hoje de tarde, neste momento. Você que tem se sentido assim, um nada, um ninguém, um lixo, abandonado, rejeitado, maltratado, ferido, escanteado, você que tem chorado, você que tem derramado suas lágrimas na presença do Senhor, o Senhor te diz que você, aleluia, não está desamparado, não. É só um momento que antecede a grandeza do que Ele vai fazer na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas não tenha dúvidas, a alegria virá pelo amanhecer, porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E o salmista continua: sou atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. Ele está se sentindo assim: eu já estou assim mesmo, que o Senhor não tem se lembrado de mim. Será que o Senhor não está se lembrando de mim? Será que o Senhor não está me vendo aqui? Aí o queixume agora para Deus: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Irmãos, não tem horas que a gente está se sentindo assim mesmo, na mais profunda cova, no fundo de um abismo, na solidão, porque no abismo, quem é que cai junto com a gente? Por isso que o abismo é tão ruim, né? Quem é que vai para o deserto com a gente? Irmão, aqui tem uma passagem muito interessante, que eu me lembro do livro de Jó. Jó estava passando por uma provação muito grande. Deus havia permitido que Jó fosse provado. Ele havia perdido tudo, até a sua mulher havia rejeitado ele, e ele estava lá, só ele e Deus, abandonado por tudo e por todos. E o interessante, preste bem atenção, surgiram alguns amigos de Jó. E segundo o que dizia, a intenção desses amigos seria de ir lá conformar Jó, dar uma força para ele, confortá-lo. Mas amigo, eu creio assim, amigo verdadeiro é aquele que chega e te dá uma palavra de conforto na hora que você está precisando. Amigo verdadeiro não é aquele que vem como os amigos de Jó chegaram para ele e, ao invés de darem palavras de conforto, foi botar ele mais para baixo ainda. Ficaram acusando Jó, que ele deveria aceitar que era assim mesmo, e Jó tinha outro entendimento,
e eles achavam que Jó estava no pecado. Ora, amigo mesmo. Poderíamos dizer que amigo verdadeiro só Jesus. Aqui na terra nós encontramos amigos. Eu creio que às vezes Deus coloca pessoas ao nosso redor que vêm com a missão de nos confortar, usando as palavras do Senhor, traduzindo aquilo que Deus está querendo nos dizer, até como uma forma de nos levantar do monturo, de nos levantar do pó. Esses são amigos que vêm com a palavra do Senhor. Mas amigos que muitas vezes nos procuram, se fazendo de amigos, usando o nome de amigo, apenas para arrancar informações que interessam a eles mesmos, informações muitas vezes só para usarem contra a própria pessoa, num gesto declarado até de maldade. Isso não é amigo, não. Infelizmente o mundo está cheio de pessoas assim. Eu ainda continuo achando que amigo mesmo só Jesus, porque... Mas vamos lá. O próprio salmista diz no verso 8: apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Ora, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Jó, todo mundo se afastou dele. E Jó foi feito, inclusive, como um objeto de abominação. As pessoas não queriam nem chegar mais perto dele. Dizer que isso aconteceu no tempo de Jó? Não, todo dia acontece com a gente. Tem uma coisa muito fácil da pessoa entender. Quando o irmão aparentemente está bem, está numa posição que pode tomar decisões, está numa posição que pode ajudar alguém, que pode possibilitar oportunidades para A, para B, para C, para D, está cheio de amigos. Eu conheço bem essa situação, fui gerente do banco, e quando gerente, eu era cheio de amigos que se aproximavam de mim, não pela minha pessoa, mas pelo cargo que eu ocupava, que eu exercia. As pessoas viam em mim uma oportunidade de se valerem da minha posição para obterem algum resultado pessoal. Ser bem sincero com você. Você acha que no meio evangélico não acontece? Acontece sim. Muita gente se aproxima dos outros quando a pessoa às vezes está numa posição que pode ajudar, que pode possibilitar um acesso, alguma oportunidade, alguma coisa. Mas as pessoas se esquecem muitas vezes de que às vezes Deus está agindo no meio, e nesta hora amigos realmente que aparecem. Quais são os verdadeiros amigos? Os amigos verdadeiros trazem uma palavra de conforto, de ânimo, de estímulo. Os falsos amigos se afastam, porque está aqui, o salmista diz: apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Ora, as pessoas veem que aquela pessoa, por exemplo, já não está mais numa posição, que foi meu caso no banco, eu não era mais gerente do banco. Aqueles que eram meus amigos se afastaram todos. E eu, inclusive, me tornei, como diz o salmista aqui, objeto de abominação. Porque eu não estava mais na posição, não estava mais no cargo, não podia mais liberar cheque, facilitar um depósito fora do horário, liberar um talão de cheques, uma coisa assim, parcelar uma dívida. E aí, cadê os amigos? Rei morto, rei posto. Quem ficou no meu lugar no banco, todas as atenções se voltaram para essas pessoas. E eu era escanteado. E, inclusive, até há uma coisa interessante, que as pessoas fazem questão mesmo de demonstrar que nem ao menos querem aparecer diante das pessoas como
companheiros da gente, até para não se comprometer, porque de repente ficou alguma coisa mal explicada, enfim, então é melhor não me ver nem junto com essa pessoa, que é para eu não me prejudicar. E eu estou diante de uma possibilidade de conseguir aqui uma liberação de um cheque com esse gerente novo, né? Então vou me afastar dele, até para não me confundir, não achar que tem alguma coisa a ver. É assim, é um jogo de interesses. E o salmista estava vivendo essa situação. Os amigos dele começaram a se afastar e viam ele até como algo abominável. Que coisa triste, mas ele estava clamando ao Senhor. Deus sabia por que é que ele estava passando por tudo aquilo. Ele diz: os meus olhos desfalecem de aflição, e dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. E o salmista continua aqui perguntando várias coisas ainda para Deus, e ele termina lá no verso 13 em diante. Ele diz: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Ou seja, apesar de tudo isso que está me acontecendo, apesar dos falsos amigos, apesar das ingratidões, apesar das traições, apesar de tudo, Senhor, eu tenho em ti a minha esperança, eu tenho em ti a minha salvação, e é por isso que eu clamo a ti. Ele diz: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Ele diz: por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Ele estava desorientado, mas continuava clamando ao Senhor. Isso é que eu acho que é a lição, a mensagem que fica para nós. Estou desorientado, mas continuava clamando ao Senhor. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Ou seja, eu estou aqui aparentemente liquidado, estou acabado. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. E conclui dizendo: para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. E termina assim. E esse último versículo, ele me deixa pensativo. Afastastes de mim amigo e companheiro. Às vezes Deus permite que aconteçam certas coisas para se conhecer quem são os verdadeiros amigos e companheiros. Às vezes você acha que são teus amigos, que vão te ajudar, que vão te trazer pelo menos um ombro amigo, uma palavra de conforto, mas não. Essas pessoas, segundo o salmista aqui, os meus conhecidos são trevas. Quem é que está nas trevas? Bom, amigo que está nas trevas, eu só quero se eu puder trazer para a luz. Para ele me arrastar para as trevas, então que fique lá nas trevas em que ele está. Que o Senhor aplique em nossos corações a porção da sua palavra e que fique em nosso coração esta mensagem, que por pior que esteja a situação, por mais acabado que a gente esteja se sentindo às vezes diante dos homens, lembremos-nos que Deus sabe todas as coisas, que Ele está no controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Há um propósito e tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados. E Jesus, esse é o verdadeiro amigo. Deus abençoe a todos nós.